Qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre regressão espontânea e leitura no arquivo akáshico? Numa regressão espontânea, nós entramos em contato com o nosso próprio arquivo. Nós entramos em contato com o nosso corpo causal, que é o corpo da alma. No corpo causal estão registradas todas as nossas encarnações passadas. Então, na regressão espontânea, nós temos o contato ou temos informações sobre essas encarnações passadas mandadas pela alma, pela própria alma. Isto chama-se regressão espontânea. E a alma pode até nos levar a fazer contato com esses arquivos que se encontram no corpo causal. Agora, nós entrarmos em contato com os arquivos akáshicos, isto já é outra coisa. Aí nós eventualmente não estamos entrando em contato com o nosso arquivo individual, mas estamos entrando em contato com aquilo que está registrado no éter do planeta. Porque no éter do planeta está gravado tudo o que aconteceu desde o início do planeta. Entrar nesse arquivo é algo que pode acontecer quando a nossa visão penetra ali. E se nós entrarmos em contato com esses arquivos, se isto é considerado uma graça, sim, se isto acontece espontaneamente, se isto não foi buscado, não foi procurado, não foi induzido, então isto é uma graça, sim. E isto traz sempre muita cura. Agora, quando é induzido, então nós podemos entrar em contato com arquivos, podemos entrar em contato com um tipo de memória que não estava destinado ao nosso conhecimento. E aí a gente pode eventualmente se confundir bastante, quando a regressão é induzida. Agora, numa regressão induzida, pode acontecer de tudo. Nós podemos nos auto-hipnotizar e irmos parar nos níveis dos nossos desejos. Então, numa regressão induzida, nós podemos parar num núcleo nosso, antigo, e lá encontrarmos os nossos desejos e termos a impressão que estamos numa vida passada. Isto é o resultado de uma regressão induzida. Agora, a regressão induzida pode ser verdadeira se a alma do indivíduo dá o consentimento, se a alma do indivíduo colabora. Porque na regressão induzida pode-se não saber em que nível se está. Se está realmente no nível do arquivo da alma ou se nós estamos em algum nível astral ou em algum nível mental, onde os nossos desejos estão ali muito bem formados e muito bem consolidados. E esta mesma pessoa está perguntando qual é o melhor procedimento para nós colaborarmos nesse sentido, isto é, no sentido de recordarmos as vidas passadas. Quando há necessidade de nós termos uma informação como esta, nós temos. Não precisa pedir, nós temos isto. Quando nós realmente estamos interessados em saber o que somos, aí, eventualmente, nós podemos sim ter alguma informação, se isto for necessário. Mas nós não temos muito este hábito de perguntar para o nosso interior o que nós somos. Porque nós temos uma ideia sobre nós, conhecemos a nossa personalidade até certo ponto, então achamos que nos conhecemos. Mas quando se faz esta pergunta, o que eu sou, para dentro, nós vamos encontrando um outro indivíduo. Vamos encontrando lados nossos, vamos encontrando aspectos nossos, vamos encontrando, enfim, uma outra coisa. Mas aí é preciso ter esta disposição em se conhecer, ter realmente esta disposição a encontrar os próprios aspectos para poder ser mais autêntico, para poder servir melhor, para poder ser um melhor instrumento da alma,
e não para conhecer a si próprio, assim por curiosidade. Então todas estas coisas acontecem espontaneamente, acontecem naturalmente, não precisa que a gente busque. E sempre que a gente está perseguindo estas coisas, a gente corre o risco de encontrar alguma forma pensamento criada por nós mesmos e tomarmos aquilo como uma informação correta. Nós temos que ter fé que aquilo que nós temos que conhecer, vamos conhecer. Que aquilo que a gente tiver que saber, vai saber. Desde que a gente queira realmente saber o que a gente é. Aí vai se conhecendo, as coisas vão se mostrando de dentro para fora. E uma pessoa pergunta: como podemos ver sinais de quando uma tarefa ou uma obra está seguindo o plano evolutivo ou quando está se desvirtuando? Bem, nós podemos estar assumindo uma tarefa, podemos estar desempenhando uma tarefa, e é sempre bom nós estarmos pedindo luz continuamente sobre aquela tarefa. Porque nós podemos estar na tarefa correta, podemos estar certos daquilo, mas no desenvolvimento do trabalho podem acontecer incidentes de compreensão. Ou podem acontecer interferências na nossa ação. E nós irmos, sem querer, irmos nos distanciando da tarefa como ela é, do propósito da tarefa. É muito comum que a gente assuma uma tarefa, saiba qual é a tarefa, e no transcorrer das coisas a gente vai adaptando aquilo sem querer, inconscientemente, vai adaptando aquilo à nossa forma de fazer, à nossa forma de ser, à nossa forma de compreender. Então, se a gente não está pedindo luz o tempo todo sobre a tarefa, a gente arrisca sim a se desviar. Agora, quando se está continuamente pedindo luz, quando você está continuamente revendo a tarefa, pedindo luz sobre se é aquilo mesmo, se é assim mesmo que se faz, se tem alguma mudança. Você tem que estar continuamente pedindo luz. Porque aí, se você pede mesmo luz, você vai sendo atualizado. A tarefa vai sendo atualizada. Agora, um dos sinais de que a tarefa foi desvirtuada, ou um dos sinais de que nós não estamos tão bem na tarefa, precisamos de alguma revisão, um dos sinais mais comuns é que começam a surgir dificuldades. Dificuldades que começam a impedir que aquela tarefa se cumpra ou que aquela tarefa se desenvolva. Começam a surgir dificuldades. Então, se começa a surgir alguma dificuldade, é o momento de pedir luz. E perguntar aonde é que eu errei. Se não vem resposta, se o erro não foi seu, e se a dificuldade é uma coisa que devia mesmo surgir, ou porque faz parte daquela trajetória, então isto fica claro também. Isto fica claro que houve ali uma interferência e houve uma dificuldade. Mas quando acontece alguma dificuldade, por menor que seja numa tarefa, a primeira coisa que se faz é pedir luz. No que é que eu errei? No que é que eu estou desfocado? O que é que eu não estou compreendendo? Isto é, não ficar pedindo que aquela dificuldade seja resolvida. Primeira coisa que se pede é no que é que eu errei para ter surgido esta dificuldade. Porque essa dificuldade está querendo impedir que eu faça alguma coisa. Será que eu errei em alguma coisa? Essa é a primeira pergunta que se faz. Não é que a gente seja responsável por tudo e não é que a gente seja responsável pelas dificuldades. Mas como tudo começa e termina em nós, é muito mais simples e direto perguntar: ah, surgiu aquela dificuldade? O que eu fiz para isto acontecer? Porque aí eu me mudo, eu me transformo e aquela dificuldade é removida. Então, antes de nós cedermos a uma dificuldade ou desistirmos de uma coisa por causa de alguma dificuldade, antes de tudo isso é preciso perguntar: o que é que eu fiz para surgir esta dificuldade?
E aí, se a gente não consegue ver, se não vem uma resposta, se não vem um esclarecimento, é sinal que aquela dificuldade veio por outros motivos. Mas nós temos que estar sempre prontos a saber qual é a nossa responsabilidade naquela dificuldade. Porque se ela surgiu, pode ter sido por nosso intermédio. E se nós estamos assim, livres diante destas coisas, nós vemos que as dificuldades vão se esclarecendo, as dificuldades vão sendo removidas ou vão se transformando. Aqui uma pessoa passou por um processo muito intenso e doloroso durante muitos anos. Primeiro perdeu a guarda do filho, depois ela tem contato com o filho, e estas coisas deixam as pessoas muito confusas. E ela então está aqui e não tira estas coisas da cabeça. Ela está aqui pensando em tudo isto, pensando em toda a vida dela. Olha, seria bom que enquanto você estivesse aqui, você deixasse tudo isto lá fora. Porque aí você tem a oportunidade de aqui passar por uma transformação e depois ver isto tudo de outro jeito. Porque isto tudo que está acontecendo com sua família, seu ex-marido, sua vida, isso tudo está acontecendo por obra deles também. E se você se transformar, se você passar por uma transformação, você vai ver tudo isto de outro jeito. E você vai ver cada um deles de outra forma. Porque o que nós vemos nos outros é aquilo que está em nós. Nós não vemos nada nos outros na realidade, porque para ver os outros tem que ter a visão monádica. Então tudo aquilo que você vê no outro, tudo aquilo que você acha do outro, tudo aquilo que você descobre do outro, isso tudo são coisas suas que você vê no outro. Assim como você vê seu filho, como você vê seu ex-marido, isto nada é assim. Não é nada assim. Não precisa conhecer nenhuma história deles para saber que não é assim. Porque se você está vendo assim, você está vendo coisa sua neles, não está vendo eles. Porque se você estivesse vendo eles de verdade, no íntimo, na essência, você não estaria incomodada com nenhum deles. E não estaria passando por nenhuma situação difícil por causa do que está acontecendo com eles e deles com você. Então, toda essa visão que você tem do seu filho, do seu marido, da necessidade dele, isso tudo são necessidades suas, é uma visão sua de você que você projeta neles, e não coisa deles. Isto é muito bom para a gente sair de qualquer situação humana, sabe? Porque se a gente conseguir estar em relação com os outros, sem ficar julgando o outro, ou sem ficar pensando que viu alguma coisa no outro, isto é muito melhor para a relação. Porque o que você está vendo nele, certamente é projeção sua. Não é nada com ele aquilo. É o seu modo de vê-lo. E mesmo que muitas pessoas vejam a mesma coisa no outro, é porque elas têm a mesma coisa sendo vista lá no outro. Porque esta não é a forma de se conhecer o outro. Não é observando nem vendo o que se passa com o outro. Porque a gente só vê o que quer e a gente só vê o que é projeção da gente. O que está além da gente a gente não vê, não. Precisa pedir luz para ver. Então você vê no outro aquilo que é você. Passou de você, começou o outro, você já não vê mais nada. Precisa ter a visão interna para ver o outro. Precisa conhecer a própria alma e a própria alma mostrar o que é o outro no nível da alma. Então, enquanto você estiver aqui, se você puder esquecer toda a sua história familiar, seu ex-marido, seu filho, tudo isto, se você puder esquecer, deixar isso tudo de lado, você vai ter a chance de, saindo daqui, voltando para lá, estar diante de outro quadro. Não que tenha mudado, mas você mudou. Você está vendo diferente. E aí esse filho, esse ex-marido, essa situação toda, você vai ver isto como todos irmãos seus, como oportunidades de serviço. Você vai ter muita compaixão, você vai estar apta para ajudá-los, para servi-los, completamente diferente do que está acontecendo agora nesse drama todo. Então aqui tem uma energia para nós entrarmos saindo de tudo
e estarmos numa coisa completamente nova. É por isso que a gente pede a todos os que são estáveis aqui e que a gente sugere a todos os que vêm para cá que não fiquem falando da própria vida, que não fiquem contando as próprias histórias. Aqui a gente trabalhou muito com o grupo básico durante muitos anos, que não entre nesse tipo de conversa com as pessoas, que ajudem as pessoas a aqui começar uma coisa nova. Não fiquem perguntando as coisas para as pessoas. Isso nós trabalhamos muito no grupo básico, durante muitos anos. Então supõe-se que isto seja aqui um consenso. Agora, se a pessoa chega aqui e não tem oportunidade de deixar lá fora tudo que ela vive e de estar aqui completamente limpa, completamente desimpedida, ela realmente perde uma oportunidade. E nós podemos colaborar com isto, é não ficarmos estimulando as pessoas a falarem de si nesse sentido. E de ajudarmos as pessoas a ficarmos aqui em contato com esta energia. E não distraídas com os próprios problemas, com os próprios assuntos, que são todos, no fundo, artificiais, todos criados por elas. E quando a gente cria estas coisas, a única forma das coisas se transformarem é nós mudarmos de ponto. Nós mudamos de ponto evolutivo. Porque aí vamos ver aquilo que criamos de outra forma. Vamos agir diferente e aí as coisas podem começar a mudar. Faz mais de 10 anos, diz uma pessoa, que eu estou com problemas e incômodos no meu olho direito. Eu já fiz todos os tratamentos e não resolveu o problema. Eu gostaria de saber a causa e a origem disto. Isto não é mistério. O que acontece com os nossos olhos é resultado de nós não estarmos vendo as coisas espiritualmente. Então, se nós passamos muitas vidas vendo as coisas só do ponto de vista material, este é o caminho para ficar com olhos bastante doentes com o tempo. E as várias formas de doenças que os olhos podem tomar. As várias formas de miopia e outras coisas. Então isto é sinal que a gente por muitas vidas se recusou a ver as coisas espiritualmente. A gente se cristalizou em ver as coisas materialmente. E daí então vem os males dos olhos. Porque os olhos físicos representam a nossa visão. Agora, pode acontecer sim a remoção de um incômodo? Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas é preciso que você faça novas opções. Porque se você fez opções que te levaram à sua atual situação oftalmológica, então você precisa mudar de opções para mudar a sua situação oftalmológica. Você tem que fazer outras opções. Você tem que fazer opções contrárias àquela que você fez no passado. Porque aí aquilo vai regredindo, ou aquilo vai sendo curado, aquilo vai sendo transformado. Ou se há uma coisa, em princípio, irremovível no plano físico, você vai ter a compensação com outro tipo de visão. Então, digamos que uma pessoa tenha ficado cega e que fisicamente naquela vida ela não possa deixar de ser cega. Mas se ela mudar as opções que a levaram à cegueira, ela vai ter tantas compensações que no fim ela vai se dar conta que a cegueira não a está impedindo de ver, de saber, de fazer aquilo que ela realmente tem que fazer. Parece uma coisa incrível, né? Dizer que uma cegueira não nos impede de ser o que somos, mas isto é a realidade. Nenhuma cegueira impede que você seja o que você é, que você veja o que você tem que ver de outras formas, que você perceba as coisas muito mais do que quem tem as duas vistas, porque começam a abrir outras percepções em você. Então a coisa no plano físico pode não ter mais retorno,
Mas aquilo é compensado, aquilo é substituído. E você vai ter aquilo e muito mais através de outras percepções. Através de outras formas de saber as coisas, de compreender as coisas e tudo isto. Então é possível, sim, nós removermos uma coisa destas, quando fisicamente é possível e quando não haja uma lei superior. Mas agindo uma lei superior, até uma coisa irremovível fisicamente pode acontecer. Mas o importante não é bem isto. O importante é no você ter mudado as suas opções, você ter ampliado a sua capacidade de ver, a sua capacidade de compreender, a sua capacidade de estar sabendo das coisas, que não é só através dos olhos que a gente sabe. Então, mudando as opções, você fazendo o contrário do que te levou àquele problema físico dos olhos, você vai ter aquele sentido substituído por outros sentidos, por outras possibilidades de percepção. Agora, se é o olho direito especificamente que está com esse problema, então representa realmente a visão espiritual. Então aqui precisaria mudar as suas opções do ponto de vista espiritual e procurar saber, estudando as leis, vendo as leis espirituais, qual é a lei espiritual que você teria que trabalhar. Isto está diretamente ligado ao olho direito. E dado esse passo, feito isso, alguma coisa vai acontecer. Ou vai haver um milagre nos seus olhos, ou vai haver uma transformação na situação dos seus olhos, ou vai haver uma ampliação da sua capacidade de ver, de compreender e de perceber, de forma que os seus olhos não te façam falta. Tá certo isto? Então isto é válido para qualquer outro sentido, para qualquer outra coisa. Clemente, aqui uma pessoa está perguntando o que são os gêmeos. Como é que a gente nasce gêmeo? E está perguntando por que surge esclerose em jovens. Porque a pessoa pensou que fosse só coisa de pessoas adultas. Como é que um jovem pode estar esclerosado? Esta questão dos gêmeos, existem duas possibilidades. Existe aquela possibilidade que nós chamamos dos gêmeos univitelinos, ou seja, um óvulo é fecundado e depois esse ovo vai dar dois seres diferentes, e tem os gêmeos chamados bivitelinos, onde dois óvulos são fecundados e ali também estão fazendo um processo juntos, mas tem uma nuance de diferença aí. O que a gente vai dizer tem a ver com os dois, só que em escalas diferentes. A gente pode se imaginar, quando a gente tem que dividir o próprio espaço, o próprio alimento, quando a gente tem que dividir coisas de si para o outro ou para os outros, como isso para nós é um grande aprendizado. E diante desse aprendizado nós temos várias possibilidades de resposta. Agora, se nós desde o início, desde que um corpo físico ali é concebido e a alma encarna, e desde o princípio esse ser tem que entrar nesse aprendizado, a coisa toma um caráter diferente. Porque no gêmeo, tanto univitelino quanto bivitelino, um processo que fica muito evidente, tudo na vida é simbólico, né? Tudo que a gente vê está falando de algum processo mais interno. Então, dois seres que estão dividindo o espaço desde o princípio, dividindo o espaço, que a gente sabe, não é lá grandes coisas, não é lá, o tamanho não é, para um já tem que se acomodar muito bem. E então, para dividir o espaço desde o princípio, então isso é um grande aprendizado, porque não se trata apenas de perceber que um outro está ali, dividindo conosco o espaço. Mas é não só perceber que tem que dividir o espaço, o alimento, o ar, a atenção, dividir tudo que está ali dentro, mas dessa percepção tem que partir uma ação também. Porque se ali, dividindo o espaço, um resolve pegar mais oxigênio do que o outro, se um resolve pegar mais alimento do que o outro, ou se um resolve afastar o outro,
significa simplesmente que aqueles dois seres não podem completar a sua experiência ali dentro. Então é uma experiência assim, muito mais incisiva, muito mais compulsória, digamos assim, esse aprendizado de não só perceber a necessidade do outro, isso é real, isso existe mesmo, ou seja, ali dentro um gêmeo pode tomar o espaço do outro, o alimento do outro, o ar do outro, e um se desenvolver e o outro ficar ou atrofiado ou mesmo nem ir em frente. Então ali tem que haver uma percepção da necessidade do outro, uma alma ali, um ser, tem que perceber a necessidade do outro, mas não é só perceber e não fazer nada, não é só perceber ou fazer em parte, é perceber e realmente agir de acordo com a necessidade do outro. Então, dois seres que têm esse aprendizado, eles aprendem isso de uma forma compulsória e em vida toda eles têm que, já estão, digamos assim, preparados desde o princípio a estar nesse processo, não de perceber a necessidade dos outros, mas não é só de perceber, porque perceber nós podemos perceber. E podemos ir ao encontro da necessidade do outro, ou não, ou podemos ir parcialmente, ou podemos fazer outra coisa completamente diferente. E nessa experiência, então, essas almas, esses seres, fazem este processo desde o princípio, de dividir tudo, de aprender realmente aquilo que é a necessidade mais vital, mais básica do outro ser. Então isso, para um indivíduo ou para almas que em vidas passadas foram voltadas muito para si, para as próprias necessidades, tudo voltado em torno de si ou do seu mundo mais próximo, essa experiência de dividir tudo isso desde o princípio de uma nova encarnação, isso fica muito marcado, isso fica muito presente, ou pode dar oportunidade daquelas almas fazerem um grande avanço. E um instrumento que esses seres têm para poder completar este aprendizado é simplesmente em vida se entregar ao serviço, se entregar ao serviço de ir ao encontro não da necessidade dele ou daqueles mais próximos, mas fazer o serviço pelo serviço, em função de um todo maior, de um plano maior, e não só em função de um universo mais limitado, que é o que normalmente em vida o ser humano faz, a grande maioria do ser humano faz. Ela está perguntando, né, se um pode tomar o espaço, o alimento, o ar do outro, então ali pode haver um desequilíbrio no processo dos dois. E é justamente isso que essas duas almas precisam. Nada acontece por acaso, porque se os dois indivíduos são colocados nessa experiência, é porque aqueles dois têm que fazer aquele aprendizado. Não se vem compulsoriamente uma situação para a qual não fomos preparados ou com a qual nós não tenhamos uma relação. Então ali os dois seres já devem ter tomado o espaço de muitos outros, já devem ter tomado o alimento de muitos outros, já devem ter tirado o ar vital de muitos outros, e agora tem a possibilidade de equilibrar tudo isso e de fazer uma experiência muito física, muito incisiva. E não sei se a gente consegue imaginar isso, porque quando em vida temos que entrar nesse aprendizado do serviço, sair de si para entrar na vida do serviço, na direção do outro, quão difícil é esse processo, quão demorado isso pode ser. Então, esses dois seres têm a possibilidade, desde o princípio, de fazer essa experiência do serviço. A outra pergunta é em relação a essa esclerose em placas, que é um processo degenerativo também do sistema nervoso, e que, diferentemente daquele processo degenerativo que nós vimos há umas reuniões atrás, a doença de Alzheimer, que essa esclerose que acomete geralmente uma pessoa a partir de uma certa idade, ou seja, já da metade da vida em diante, essa esclerose em placas acomete seres já numa idade mais precoce. Nós vimos na doença de Alzheimer que o ser vai construindo ao longo da vida aquele processo degenerativo. Não que aquela doença seja fruto apenas daquela vida. O indivíduo traz uma tendência, traz uma carga hereditária, e em cima daquilo ele soma aquilo que ele vive, aquilo que ele se alimenta, tudo aquilo que ele faz. E em função da forma como ele usa o próprio sistema nervoso, a relação dele com o mundo externo, ele vai vitalizar
ou não aquele sistema nervoso e vai gerar então um processo degenerativo, no caso do Alzheimer. No caso agora da esclerose em placas, isso acomete seres em corpos mais jovens. Então isso já mostra que a causa não necessariamente esteja, ou os fatores desencadeantes não necessariamente estejam numa vida. Ou seja, aqui já temos que buscar causas mais precoces, mais de outras vidas. E nós sabemos que o nosso sistema nervoso hoje ele é fruto daquilo que foi a nossa ação do passado. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos no passado, no intervalo entre uma vida e outra, aquilo se metamorfoseia. O nosso sistema nervoso hoje é em parte construído com as mesmas energias que geramos pelas nossas ações no passado. Então, se no passado trilhamos um caminho fora da lei, ou se trilhamos um caminho que não era o caminho nosso previsto, e agimos fora da lei, nós vamos desvitalizando o nosso ser, a nossa organização, e essa desvitalização vai dar então um sistema nervoso que pode ser muito menos capaz de levar os seus processos em frente. Então, o indivíduo que fez esse caminho, essa ação fora da lei, numa certa proporção, foi somando isso ao longo de uma vida ou de outras vidas, recebe um sistema nervoso desvitalizado e esse sistema nervoso, desde o princípio, ele fica mais susceptível de ter um processo degenerativo, diferentemente do processo da doença de Alzheimer. Então, esse indivíduo também, ele agora tem que ter uma outra ação. Ele tem que retomar o seu caminho, praticar a ação dentro da lei, ele tem que reencontrar a sua verdadeira vocação e aí se colocar a caminho. E nisso também o próprio serviço, o serviço superior que um ser pode prestar, a ação correta dentro da lei, dentro da necessidade maior, pode ser também uma forma que esse indivíduo tenha de contrabalançar, de harmonizar, reequilibrar tudo aquilo que ele gerou pelas ações fora da lei numa vida anterior ou em vidas anteriores. Então, o serviço aí também, o serviço dentro da lei, dentro de um plano evolutivo maior, é a forma que esse indivíduo tem também de reequilibrar tudo isso. E a partir disso vai acontecer o que ele põe como intenção, o que ele põe como a própria vontade nesse processo, porque em tudo também tem a presença do indivíduo que pode dar uma resposta completa àquilo que a doença traz como ensinamento, ou seja, a pessoa pode viver integralmente a lição que aquela doença, aquela limitação, aquela enfermidade pode trazer. Ele pode dar uma resposta completa, se colocar a reequilibrar tudo isso, ou pode viver parcialmente, ou ainda pode, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode ainda adiar o reequilíbrio dessa situação kármica gerada em vidas anteriores. Então, o serviço aí, nessas duas situações, é uma forma de estar reequilibrando todo esse passado kármico ou todo esse caminho fora da lei que trilhamos quando a gente está ainda na ignorância. Nós estamos falando a partir de uma perspectiva, tomando até como fundamento o pensamento, que diz o fato de estar fora da lei não é para nos lamentarmos disso, de tudo que nós geramos no passado por estarmos fora da lei, mas é contar também com a misericórdia, contar com a graça para que todos esses processos em nosso ser se reequilibrem, que nós encontremos a cura para tudo isso. Então, diante destas coisas, nós teríamos que ser menos materialistas e mudarmos de posição, mudarmos a nossa opção, porque começa-se a fazer de dentro para fora, começa-se a criar uma nova situação de dentro para fora que vai possibilitar que numa próxima vida ou numa próxima etapa na mesma vida, a situação comece a mudar. Então, uma situação começa a mudar em nós, não é quando os sintomas começam a mudar. E certos sintomas, às vezes, não se tem mais retorno. Mas isto não quer dizer que a situação não esteja mudando. A situação interna está mudando. Está mudando
a fonte que gerou aquela situação. Então aquela situação está definida, mas aquilo que a gerou, aquilo que a construiu, já está sendo outra coisa, já está sendo reformado. Aí começou uma mudança. E às vezes aqui fora a gente não vê esta mudança. Mas a mudança realmente começou internamente e aquilo, durante aquela vida, durante aquele ciclo material, no qual às vezes a coisa não pode ser removida, mas durante aquele ciclo material, muitas coisas vão acontecendo com o indivíduo, muitas coisas vão sendo revistas no indivíduo e pode ir aliviando aquela situação. Mesmo uma situação que não tem a possibilidade de ser removida, ela pode ser aliviada. Isso pode sempre. As circunstâncias nas quais aquela coisa continua acontecendo, por karma e por fisicamente não poder mudar, aquilo pode ser aliviado. E as circunstâncias podem mudar e a nossa posição diante daquilo também pode mudar. Então não é porque uma coisa é clinicamente definida, não é? Que não esteja acontecendo nada. Está acontecendo o principal, isto é, a fonte que gerou aquilo não continua mais a gerar aquilo. Quer dizer, na pior das hipóteses, aquilo vai se esgotar. Mas a fonte não vai continuar alimentando aquilo. E a nossa posição, então, para uma etapa sucessiva, para uma vida sucessiva, é completamente outra. Quando nós estávamos falando dos gêmeos, não? Nós estávamos falando dos dois seres que estão ali em provas e tudo. É bom que a gente tenha presente que nós estamos falando das almas, claro, e não dos fetos, dos serizinhos ali que não têm compreensão destas coisas. Nós estamos falando das almas, as almas que estão encarnando naqueles seres. Então tudo aquilo que ele descreveu, toda aquela lição, toda aquela aprendizagem, é claro que não é nos corpos. Isso tudo é nas almas. São as almas que estão com aquela partilha ali compulsória, são as almas que estão aprendendo a se transformar. E claro que se há dois seres no útero materno ao mesmo tempo, as duas almas que correspondem àqueles seres também lá no seu plano estão com algo que corresponde, não é? Não são almas que se sentem como as outras que estão encarnando sozinhas. Se elas estão encarnando geminadas, entre as almas deve haver uma situação que corresponda àquela dos corpos. Então é entre as almas que todas aquelas constatações se dão. É as almas que estão sendo trabalhadas, as almas daqueles. É uma boa oportunidade, não? De em 9 meses nós sermos tocados em coisas que em encarnações não conseguimos ser tocados. Uma coisa muito forte isto, muito positiva, quando as almas realmente compreendem isso e se valem desta oportunidade. Ser gerados como gêmeos, enfim, é uma grande oportunidade, uma intensa oportunidade de você aprender a compartilhar muito efetivamente em todos os planos, em todos os níveis. E qual é o caminho para que nós tenhamos a misericórdia e a compaixão desenvolvidas? O caminho é nós irmos respondendo à necessidade dos outros e do mundo. Respondendo às necessidades, indo ao encontro das necessidades, com todas as nossas possibilidades. Até que todas as nossas possibilidades estejam terminadas, se é que isto existe, porque quando vão terminando as nossas possibilidades de ajudar, de socorrer e de ir ao encontro da necessidade do outro, quando as nossas possibilidades vão terminando, vão entrando outras energias que se ligam às nossas possibilidades e continuam. De forma que o caminho para se desenvolver a misericórdia e a compaixão é esta. É você responder à necessidade do outro, sem nenhuma reserva, sem nenhum problema. Porque com este exercício, com esse trabalho de você
responder aquilo que o outro necessita, de você não faltar com o que o outro está necessitando, com o que o outro está demonstrando que necessita, o que acontece aí é que a tua vontade vai se ligando à vontade universal. A sua vontade humana, que é tão pequena, tão fraca, vai se ligando à vontade maior e vai, portanto, vai sendo muito mais forte. Não é quando você quer ser forte, é quando você supre a necessidade do outro. É quando você é, enfim, misericordioso e quando você é compassivo, quando você tem misericórdia e compaixão. E ter misericórdia e compaixão é você saber suprir a necessidade do outro, eventualmente esquecendo até certo ponto ou tudo da tua. Então, isto é a forma de começar a desenvolver essa misericórdia e esta compaixão. E, portanto, nós sermos também assistidos por essas duas energias. No caso, pela misericórdia cósmica, não? E pela compaixão universal.